Ministério da Cultura apresenta MASP Acessibilidade. 5 ensaios sobre o MASP. Histórias do MASP. Lina Bo e Pietro Maria Bardi, durante a montagem da exposição do acervo do MASP no Musée de l'Orangerie, Paris, 1953. Fotógrafo desconhecido. Construção da sede do MASP na Avenida Paulista, década de 1960. Fotografia Luiz Rossaca. Lina Bobardi, estudo preliminar. Esculturas praticáveis do Belvedere do Museu de Arte Trianon, 1968. Detalhe da base de concreto do cavalete de cristal original, 2015. Fotografia Eduardo Ortega. Seleção de objetos da coleção Kitsch, século XX. Autoria desconhecida. Lei Rouanet, Ministério da Cultura e Governo Federal. As itinerâncias para a Europa e os Estados Unidos e o crescimento da coleção. Entre 1953 e 1954, o MASP organizou uma série de exposições de seu acervo em instituições europeias. Muitas vezes, a mídia, a sociedade e a crítica no Brasil acusavam Pietro Maria Bardi e Assis Chateaubriand de apresentarem obras de procedência duvidosa, e essas itinerâncias eram uma maneira de legitimar a coleção do museu diante seus pares nacionais e internacionais. O tour passou por Paris, Berna, Londres, Milão e Düsseldorf, onde atraiu mais de 120 mil visitantes. Conforme a coleção circulava, novas obras foram compradas para o acervo. Parte desse empenho resultou na publicação do livro As Artes no Brasil, um novo museu em São Paulo, de autoria de Bardi, em 1956. No ano seguinte, o acervo foi apresentado no Metropolitan Museum, Nova York, e no Toledo Museum, Ohio. Chateaubriand aproveitou a viagem aos Estados Unidos para articular uma grande compra de obras na Galeria Wildenstein. No entanto, visto que parcelas de aquisições anteriores seguiam pendentes, as obras ficaram retidas nos Estados Unidos. Para liberar a valiosa coleção, o presidente Juscelino Kubitschek assumiu a quitação da dívida pela Caixa Econômica Federal. Como condição, parte do acervo do museu foi tombado e tornou-se patrimônio público. Neste terceiro núcleo da exposição, a seleção de imagens e documentos está disposta na mesma parede à direita do núcleo anterior, seguindo a linha do tempo e destacando o período em que o MASP projetou seu acervo no cenário internacional. Em posição de evidência, vê-se a fotografia em preto e branco de 1953, que mostra Lina Bobardi de pé, examinando papéis ao lado de Pietro Maria Bardi, que está sentado. Lina é uma mulher branca de cabelos pretos e lisos na altura dos ombros e estatura mediana. Ela veste um casaco xadrez abotoado, que acentua sua silhueta sobre uma blusa escura de gola alta. Lina se inclina sobre a mesa, observando atenta os papéis que estão diante de Pietro. Ele, um homem branco de cabelos escuros com grandes entradas na testa, veste paletó escuro sobre camisa branca e gravata escura. Usa óculos de aro fino, está com a cabeça inclinada e voltada para baixo e segura uma caneta na mão direita. Sobre o tampo da grande mesa de madeira há diversas folhas de papel, uma bolsa escura feminina e uma pasta de couro. No fundo levemente desfocado, reconhece-se uma das grandes pinturas renascentistas do acervo, enquanto Pietro escreve anotações relativas à montagem da exposição. O registro foi feito durante a preparação da mostra do MASP no Musée de l'Orangerie, em Paris, etapa inicial de uma longa itinerância que passou por grandes capitais europeias e mais tarde pelos Estados Unidos.
A imagem sintetiza o vigor e a ousadia que caracterizaram a gestão de Bardi e Chateaubriand, dispostos a legitimar a coleção do MASP no exterior. Esse movimento de circulação internacional não apenas deu visibilidade ao acervo, como também criou oportunidades para novas aquisições, ampliando ainda mais a diversidade e a relevância artística do conjunto reunido pelo museu. Em busca de uma nova sede. Uma década após a sua inauguração, os 2 andares do edifício dos Diários Associados tornaram-se insuficientes para os projetos do museu. Provisoriamente, parte da coleção foi transferida e exposta na Fundação Armando Álvares Penteado, FAAP, em Higienópolis. Mas desde 1951, o casal Bardi demonstrava interesse pelo terreno do antigo Belvedere do Trianon, localizado na emergente Avenida Paulista, que dispunha de uma vista privilegiada do centro da cidade e do Parque do Trianon. Através de um acordo com a prefeitura, em 1957, o MASP inicia ali a construção de seu novo edifício, projetado por Lina Bobardi. Considerado um marco da arquitetura moderna brasileira, o projeto está ancorado em um amplo vão livre, de 74 metros de extensão, à época o maior do mundo, que eleva as salas expositivas do museu, criando uma grande praça pública parcialmente coberta. Abaixo do nível da rua, os auditórios e o grande hall cívico ampliariam a atuação do museu para congressos, teatro e cinema. Após 11 anos de obras, com várias interrupções e alterações no desenho inicial, a inauguração da nova sede ocorreu em 8 de novembro de 1968, com a presença de Elizabeth II, rainha do Reino Unido, meses depois do falecimento do fundador do museu, Assis Chateaubriand. Ainda na mesma parede do núcleo anterior, em sua porção central, encontra-se a fotografia de destaque do quarto núcleo. Trata-se de uma fotografia em preto e branco, feita por Luiz Rossaca, na década de 1960, que oferece uma vista aérea do canteiro de obras do novo MASP. A cena mostra um terreno com grande escavação no terreno, contornada por tapumes, escoras de madeira e muros de contenção, onde se vislumbram vigas e operários trabalhando na construção da fundação do prédio. Ao fundo, despontam prédios residenciais e construções antigas. Entre elas, o complexo onde existia o Hospital Matarazzo, evidenciando a mescla entre casarões remanescentes e edifícios modernos que passaram a moldar a paisagem da Avenida Paulista. Do lado direito da área da obra, está o edifício Dumont Adams, antigo residencial que hoje, depois de reestruturado, é o novo prédio anexo do MASP, que abriga esta exposição. Era um prédio baixo de cor clara, com janelas retangulares e algumas sacadas. À frente da escavação, na via já asfaltada, há alguns carros, caminhonetes e um ônibus da época transitando. Algumas árvores marcam a topografia do bairro e a posição mais alta do local da construção. É possível notar também, do lado esquerdo inferior da imagem, casarões, calçadas e jardins que compõem o entorno imediato. O ângulo do registro sugere ter sido captado de um prédio alto na própria região, e pode-se ver a dimensão ambiciosa do projeto de Lina Bobardi, um contraste entre a arquitetura tradicional ao redor e a promessa de modernidade do novo museu. As primeiras exposições na Avenida Paulista. Em 1969, o MASP inaugurou suas primeiras exposições no novo edifício. No segundo andar, as obras do acervo foram apresentadas nos cavaletes de vidro, um dispositivo expográfico inovador criado por Lina Bobardi.
na galeria do primeiro andar, a exposição A Mão do Povo Brasileiro reunia ferramentas e objetos recolhidos de diversas localidades do Brasil. No vão livre, a mostra instalativa Playgrounds convidava o público a interagir com as estruturas concebidas pelo artista Nelson Lerner. Esses 3 projetos destacam a proposta curatorial elaborada pelo casal Bardi, misturando exposições de obras do cânone europeu e arte moderna brasileira, a objetos utilitários populares, além de proposições artísticas contemporâneas. Em poucos anos, o museu passou a utilizar áreas do primeiro e segundo subsolo também como espaços expositivos. Destacam-se nesse período a itinerância da coleção para o Japão e a parceria com a empresa de tecidos Rhodia, para a criação de estampas e figurinos de moda que seriam incorporados ao acervo do museu em 1972. Em 1974, o museu recebeu a doação do Dr. Osório César, de mais de 100 desenhos de internos do Hospital Psiquiátrico do Juqueri. E em 1977, o MASP participou da criação da Mostra Internacional de Cinema, que ocorre até hoje anualmente em São Paulo. Entre uma bancada e outra, dando início ao próximo núcleo, está um cavalete de vidro original de Lina, de 1968. Trata-se de uma placa de vidro retangular encaixada verticalmente em uma base cúbica, feita de concreto com um acabamento rústico. Sobre o cavalete transparente, vê-se o Estudo Preliminar, esculturas praticáveis do Belvedere do Museu de Arte Trianon, também de Lina, datado de 1968. Uma aquarela em nanquim sobre papel, que mede aproximadamente 56,5 de altura por 76,5 de largura. O desenho adota uma perspectiva aérea, como se o observador estivesse acima do nível da rua, contemplando toda a extensão do vão livre do MASP. Na parte superior, a arquiteta representa o volume retangular do novo edifício com sua fachada envidraçada e o grande bloco suspenso. Já na área em primeiro plano, ela preenche as bordas do espaço aberto com vegetação abundante e, entre elas, estão diversas estruturas de caráter lúdico. Essas esculturas praticáveis aparecem espalhadas pela praça, sugerindo brinquedos e instalações interativas coloridas. Há um grande disco multicolorido que lembra um mosaico, uma forma vermelha volumosa pendurada em um mastro. Esferas e estruturas semelhantes a foguetes ou aeronaves em escala reduzida, além de pequenas figuras humanas que circulam de maneira livre e descontraída, reforçando o conceito de participação coletiva. A aquarela é composta por tons suaves de verde e bege, contrapostos às cores vibrantes das estruturas, especialmente os vermelhos e amarelos intensos. Acima deste estudo preliminar, numa posição mais elevada na parede, foi instalada uma fotografia histórica em preto e branco da pinacoteca do segundo andar do edifício Lina, mostrando como a arquiteta aplicou princípios semelhantes de fluidez e transparência na expografia inaugural do MASP na Avenida Paulista. Nesse registro, dezenas de obras parecem flutuar no salão principal, dispostas nos cavaletes de vidro, criando um efeito de imersão entre os visitantes e as pinturas. O piso escuro contrasta com os cubos de concreto claro dos cavaletes, o teto claro intensifica a sensação de profundidade, enquanto as janelas longitudinais trazem iluminação abundante. A fotografia histórica da exposição faz um paralelo direto com o cavalete presente fisicamente nesta mostra, sobre o qual a obra exposta ilustra a mesma filosofia de romper fronteiras entre a arte, a arquitetura e o público.
um traço marcante do MASP, sob a gestão de Lina e Pietro Maria Bardi. O MASP em vermelho e a aposentadoria de Bardi. Ao longo dos anos 1980, o MASP realizou mais de 650 exposições. Entre elas, a irreverente Kitsch, um pequeno inventário do mau gosto, em 1984, que se desdobrou na doação de 4.112 objetos de consumo de massa para o acervo do museu. Uma proposta do crítico e artista Owney Kruse. No mesmo ano, ocorreu a exposição Arte Carajá, com objetos indígenas instalados nos cavaletes de vidro, e em 1988, África Negra, que reuniu trabalhos do Congo e Benin, além de apresentações de dança e música. Paralelamente, o edifício do MASP foi tombado em 1982. Em 1990, após permanecerem por anos em concreto aparente, as colunas do edifício foram pintadas em tinta impermeabilizante vermelha para sanar infiltrações. A cor vermelha, que já aparecia nos primeiros desenhos de Lina para o edifício, lançou a imagem do museu como um dos principais cartões postais da cidade de São Paulo. O ano de 1992 marcou uma mudança significativa para o MASP. A morte de Lina Bo e a aposentadoria de PM Bardi, iniciando uma nova era de gestões que sucederam o diretor fundador do museu, tendo início com Fábio Magalhães, seguido por Luiz Marques como conservadores-chefes. Este núcleo está localizado na parede perpendicular a que estivemos acompanhando até aqui. No centro desta parte, sobre o balcão, vê-se uma vitrine com alguns objetos da coleção Kitsch dispostos. A seleção inclui miniaturas coloridas, utensílios e souvenirs de materiais diversos, como cerâmica e metal. Agrupados lado a lado, aparecem itens de apelo popular que evocam humor e exagero. Há um pinguim de porcelana de cartola, uma pequena peça quadrada dourada com uma imagem da Mona Lisa de Leonardo da Vinci, com pequenas gavetinhas com fósforos. Uma pequena garrafa de perfume feita em vidro azul fosco, com a tampa em forma de nariz e o frasco em forma de boca. Um prato de porcelana branca decorado com peixes entrelaçados em relevo e um porta-retrato cor-de-rosa com adornos dourados que comporta uma foto do Chacrinha em preto e branco. Apesar da aparente banalidade, esses artigos curiosos representam um fenômeno cultural ligado ao consumo de massa e à estetização do cotidiano, tema que chamou a atenção nos anos 1980. Junto a essa vitrine, a cultura popular e seus desdobramentos estéticos são representados por fotografias, cartazes e obras que marcaram esse período. O núcleo se encerra com o balcão, partindo a linha do tempo em 1992, ano que marca o falecimento de Lina e a aposentadoria de Bardi. A partir daí, inicia-se uma nova fase da instituição, representada na próxima parede da exposição. Continue conhecendo as histórias do MASP na próxima faixa audiovisual deste conteúdo do MASP Acessibilidade. Ministério da Cultura apresenta MASP Acessibilidade. 5 ensaios sobre o MASP. Histórias do MASP. Curadoria Adriano Pedrosa, com assistência de Matheus de Andrade. Acessibilidade Daniela Rodrigues, Isarte Silva. Produção audiovisual e consultoria em acessibilidade, Mais Diferenças. Narração Rebeca Leão. Tradução e interpretação em Libras, James W. Ramos Jr. Montagem audiovisual, Cabrel, Escritório de Imagem. Museu de Arte de São Paulo, Assis Chateaubriand, 2025.
Lei Rouanet, Ministério da Cultura e Governo Federal.